Então, vamos falar sobre os insetos para os alunos do quinto ano. Vamos falar de um tipo de inseto muito especial. Na verdade, são vários tipos de insetos que exercem um papel fundamental na natureza, que são os polinizadores. Então, dentro da natureza aconteceu uma evolução entre as plantas e os insetos de uma maneira conjunta. As plantas chamadas angiospermas, elas evoluíram com a necessidade de ter algum vetor, ou seja, alguém que levasse os gametas sexuais, que no caso das plantas são o pólen, né, de uma planta para outra para que pudessem fazer sua reprodução. Então, as plantas se especializaram em atrair os insetos para que esses insetos levassem essa carga genética de uma planta até a outra. Então, os polinizadores mais conhecidos são as abelhas, porém nós temos diversos tipos de insetos que também funcionam que trabalham como pulverizadores, né, em favor das plantas, que são as abelhas sem ferrão, né, também, que é outra categoria, né, tem a abelha comum, né, a Apis mellifera, mas tem mais de 200 espécies aí de abelhas sem ferrão, entre as meliponas, as trigonas, tem diversos tipos de abelhas que também produzem mel, né, que são insetos polinizadores. Temos também muitas vespas que fazem esse papel de polinizadores. Além das vespas, a gente tem alguns tipos de besouros, também que trabalham como polinizadores. E também determinadas plantas, elas se especializaram em atrair moscas. Então, esses animais, eles são adaptados, as plantas atraem eles com néctar principalmente, que é uma substância açucarada, e o pólen, que é o material genético vegetal, mas ele também serve para a alimentação dos animais. O néctar, como açucarado, ele fornece carboidrato e energia, e o pólen ele é riquíssimo em proteína. Embora não é interessante para a planta o inseto comer o pólen, mas como ele é muito rico em proteína, a planta produz em bastante quantidade esse pólen e o inseto acaba se alimentando, e o pouco que ele carrega de uma planta a outra é suficiente para fazer a polinização e tornar possível a reprodução das plantas. Os benefícios dos insetos, como a gente falou na questão de polinização, né, eles são muito importantes para a manutenção da reprodução das plantas. Mas os insetos também, eles têm um ponto que muitos deles, como eles se alimentam do néctar da planta e do pólen, ele também pode se alimentar de outras partes da planta, porque não existe um tipo só de insetos, existem milhares de tipos de insetos diferentes. Então, os insetos também eles podem se alimentar das plantas sugando a seiva, que seria um tipo de inseto com um aparelho bucal sugador, como por exemplo os percevejos, são bem conhecidos, o fede-fede, né, para a criançada que pisa no bichinho lá, sai fedendo, é aquele percevejinho verdinho que a gente vê, muitas vezes marronzinho, e ele suga a seiva da planta. Tem outros tipos de insetos que eles comem o corpo da planta, tem um aparelho bucal mastigador, ele mastiga, como a gente sempre usa o exemplo da formiga, né, que ela tem aquela garrinha na cabeça, então aquela garrinha é o aparelho mastigador dela. A lagarta, ela é uma máquina de comer folhas, né, então se você olhar uma lagarta comendo uma folha, em poucos segundos ela consegue destruir uma folha. Isso, para quem faz agricultura, quem cultiva plantas, é um problema, porque a gente tem esses insetos destruindo a planta que a gente quer cultivar, e nisso acaba tendo uma guerra bastante grande. Então, a gente vai falar um pouco sobre os agrotóxicos e as interações entre os insetos e os agrotóxicos. Bom, os agrotóxicos mais antigos, eles foram desenvolvidos justamente para matar alguns tipos de insetos que causavam um prejuízo muito grande em algumas lavouras. São os famosos DDTs, né? São inseticidas à base de cloro, né? Lembrando que antigamente, né, até a higiene nas casas não era muito boa, então tinha muita pulga, tinha muito percevejo, barata. Então isso é uma coisa que hoje em dia a gente não vê muito, mas antigamente era bastante comum. É só perguntar lá para os avós, bisavós, eles vão dizer que tinha
nessas casas de madeira, até casas que os pioneiros antigos faziam de pau a pique, que é de taquara ou de varas com barro, se escondia muito bichinho ali. Então o que acontecia? Foi trazido da indústria química, da indústria da guerra, os agrotóxicos que começaram a ser utilizados para matar principalmente insetos, que foi a primeira aplicação que eles viram que funcionava. A questão de toxicidade, se faz mal, se não faz mal, depois, agora é uma coisa relativamente mais recente que aconteceu. Mas digamos assim, um grande fator de aparecimento dos agrotóxicos são os insetos que causam dano nas plantas de interesse comercial, ou seja, no que a gente cultiva para comer. Então, foram inventados alguns tipos de produtos químicos que matam os insetos e o inseto não come a planta que eu quero comer. Basicamente é isso. Por outro lado, hoje, como eu falei que existe a questão de toxicidade, foi depois de muitos anos morrendo muita gente, acontecendo muita coisa, o pessoal viu que é necessário que tenha um controle dos insetos de uma forma que não seja tóxica para quem vai consumir o alimento ou também para o meio ambiente, que eles viram que teve muitos casos de problemas relacionados à contaminação ambiental, de matar muitas outras coisas além daquele bicho que você queria matar. Você queria matar uma lagarta, você acabou matando rebanhos de muitas outras coisas e não sumiu a lagarta. Outro ano tinha que aplicar de novo. Então, uma das estratégias que foi adotada é o controle biológico, onde você vai colocar são na verdade uma soma de várias técnicas, desde o manejo integrado de pragas, onde você monitora a quantidade que existe daquela praga, para você poder entrar com controle. Então, depende do tipo da praga, se é uma lagarta, se é um percevejo, os mais comuns, um trips, um ácaro, você vai entrar com diversos tipos de controle diferente. Nós temos desde o vírus, o famoso baculovírus da lagarta, que é um dos mais antigos, que ele tem ocorrência natural. Nós temos nematóides que fazem controle de lagarta. Nós temos bactérias, nós temos fungos, nós temos também a liberação de predadores, como a gente já tinha comentado, os predadores como, por exemplo, as vespas. Isso é usado para você evitar ao máximo possível o uso do produto químico, que ele é um último recurso.